Olá pessoal, que bom que você esteve conosco durante estas 13 lições, mais um assunto que estudamos, o livro de Romanos especificamente. Como é bom estudarmos a palavra de Deus, aumentarmos o nosso conhecimento, e o livro de Romanos ele vem trazendo aquela ideia que a gente aprendeu e a gente conhece da Reforma Protestante, o livro que na verdade praticamente nasceu com a Reforma Protestante, porque foi um dos livros que Martinho Lutero utilizava como base de defender a fé. E nós aqui nesse estudo, mais uma vez, tentamos, através dos conhecimentos que foram aqui explicados, embasar a nossa fé novamente, rever os princípios e os fundamentos do que acreditamos, que se resumem naquela frase do carcereiro pagão, quando Paulo estava na prisão, que ele fez aquela pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E o livro de Romanos responde essa pergunta, e a gente estudou aqui durante essas 13 lições, e espero que não tenha ficado nenhuma dúvida para você, como para nós não ficou. E acho que a resposta a essa pergunta é bem simples, né? As nossas atitudes, os nossos atos, as boas obras que praticamos não vão ter nenhum efeito sobre a nossa salvação. É pela fé em Jesus Cristo que somos salvos, pela graça e somente pela graça. Sim. E ainda com esse pensamento, eu acho que para a gente resumir essa lição e ir para os últimos capítulos de Romanos, seria bacana a gente responder algumas perguntas que a lição traz aqui, que resumem esses últimos capítulos e resumem o capítulo de Romanos como um todo e automaticamente essa lição que a gente estudou. A primeira pergunta que eu queria deixar aqui para a gente discutir, tendo em conta alguns dos temas que essa semana a gente estudou e que também estudamos durante todas essas semanas, como que podemos ser fiéis ao que cremos, mas sem julgar os outros que veem as coisas de maneira diferente do que nós? É uma pergunta bem interessante, porque a gente tem essa tendência, né? Tanto como seres humanos, mas principalmente como cristãos. E a gente tem essa tendência de julgar até mesmo os cristãos que são de outras denominações, que têm uma visão diferente. E Paulo ele é muito claro em Romanos 14:10, que foi um dos capítulos baseados nessa semana, né? Ele estuda bem os capítulos 14, 15 e 16 também, né? Que é abordado, são os últimos capítulos do livro. Mas ficou bem claro o verso 10 do capítulo 14. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Então, está bem claro que não interessa... A gente não tem por que ficar julgando ninguém. Afinal de contas, quem sou eu para julgar o outro? Certo? Eu não posso dizer que ele peca mais, ele peca menos, eu sou menos pecadora e eu tenho maior privilégio ou talvez maior favor de Deus, né? Eu também sou pecadora e eu vou estar lá comparecendo na frente de Deus no tribunal, no grande julgamento final. Quem sou eu para julgar? Exatamente. E a lição abordou muito essa questão de julgar os outros pelo conhecimento deles e o meu. Eu não posso querer julgá-lo da mesma forma como eu sou. Exatamente. E aqui a gente volta àquele princípio que a gente falou agora há pouco, das obras, né? Sim. A salvação pelas obras, que o livro de Romanos tão insistentemente vem trazendo Sim. esse tema, e mais uma vez essa pergunta vem nesse tom, né? Então não importa se você pratica o bem, se você cumpre ou não tal preceito, tal coisa, se Sim. você ajuda, se você não ajuda, deixa de ajudar. Claro, isso, como a gente estudou, reflete o seu caráter, reflete a sua comunhão, Sem reflete dúvida. o quanto você está com Deus. É automático que essas obras aconteçam. Ela não é sem mas... importância. Perfeito. Você precisa ter isso porque é uma demonstração daquilo que você acredita. Exatamente. Então, a Mas gente não ela pode também vai... tirar de lado. Exatamente. Mas não é por causa disso que eu vou conseguir a salvação ou não. O que eu achei interessante é que o título da lição do 13º sábado é justamente a vida cristã, Exato. a vida do cristão. Então, acho que essas perguntas meio que resumem como nós cristãos, como nós adventistas do sétimo dia, nos sentimos, como somos
mediante esses questionamentos aos nossos princípios, sendo protestantes, que é algo que o livro de Romanos e a lição traz para a gente focar nisso novamente, né? Reerguer os nossos pilares da fé. E aí a segunda pergunta, o segundo questionamento aqui que eu queria deixar é: como ser fiéis à nossa consciência e não pretender que a nossa consciência seja traída quando a gente vê os outros no erro? Como lidar com essa nossa consciência, né? É meio que uma continuação do que a gente estava falando agora. Querendo ou não, a gente continua chegando e tocando no mesmo assunto do julgamento. E eu acho que ali ainda vai um pouco além do julgar, né? Porque como a gente vê muito nos estudos, e a gente viu muito nessa semana também, a gente tem a tendência também de julgar até nós mesmos, né? Ah, eu sou vegetariano, você não é. Ah, você come carne, não pode. Ou você toma alguma bebida enquanto come, eu não tomo, então eu sou melhor do que você. Ou, ai, você é muito careta porque está sendo assim. São questionamentos e julgamentos que não têm importância alguma, certo? Não revelam nada além daquilo que você acha que é o correto para você. Paulo diz, né, que tudo é correto. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito, mas eu também tenho que dosar e ter o equilíbrio. Essa é a grande questão, ter o equilíbrio em dosar até que ponto eu não estou ferindo o meu irmão com esse tipo de comportamento e com esse tipo de pensamento. Mesmo dentro, a gente sabe que tem, vamos entrar aí na alimentação, a gente sabe que tem os alimentos que todos podemos comer, que são lícitos, que Deus já deixou lá em Levíticos. Mas tem gente que prefere não comer carne, não fazer uso da carne. E por que essa pessoa que não faz uso da carne vai condenar aquele que faz o uso? Sim. E é isso a gente tem muito. E é aí que é ponderar até que ponto eu, de repente, não estou atrapalhando a fé do outro. Sim. Que a lição fala dos fracos e dos fortes na fé. Exatamente. Né? E aqui o recado é: cara, se vai escandalizar o seu irmão, não coma. Perfeito. E é simples quanto isso. E aqui a sequência dessa pergunta, que ainda faz parte dessa segunda pergunta, é: quando devemos guardar silêncio ou quando devemos falar? Até que ponto nós somos culpados por guardar silêncio? Uma coisa é bem clara, que na Bíblia até fala: se a gente vê o irmão no erro, nós temos que chegar até ele e falar. Com amor, lógico, né? A gente não pode chegar já com os dois pés no peito, já acusando, apontando o dedo, não. A gente tem que ter esse equilíbrio de falar com amor, pedir a sabedoria de Deus, óbvio, para conseguir expô-lo, né? Expor o erro dele diante dele, porque não é uma coisa muito fácil, principalmente se é uma pessoa que você não tem tanta afinidade, ou talvez uma pessoa que você tenha mais afinidade seja um pouco mais difícil de você mostrar o erro para ela, né? Mas a gente também tem que saber a hora que é melhor não falar nada. E essa sabedoria a gente não vai ter sozinhos, por nós mesmos. A sabedoria vem de Deus. Então, a partir do momento que você vê algo errado, ou algo que aparentemente vai levar aquele irmão para longe de Cristo, a gente ora e pede a sabedoria de Deus. É Ele que vai mostrar se é hora de ficar calado, porque Ele vai mostrar de alguma forma, ou se é nossa competência chegar nele e conversar com ele. E acho que a lição ela traz essa questão do fraco e forte na fé, não só na parte da alimentação. Aqui o âmbito era a dúvida que eles tinham se a carne era oferecida aos ídolos, onde foi comprado ou não. Aí também tem a parte da guarda do dia, que aí muitas pessoas usam esse texto para justificar a não guarda ao sábado. Que qualquer dia tá valendo, e a gente sabe que não é bem assim. E acho que o que tem que ficar aqui pra gente é: nós somos livres em Cristo, a graça nos dá esse privilégio, esse direito. Amém. Mas ao mesmo tempo nós devemos lembrar que as leis são importantes como ordem para estabelecer os limites, como a gente já falou nas outras lições. Afinal de contas, Deus é um Deus de ordem. É um Deus de ordem, é um Deus de juízo, e se vai haver um juízo, como a gente falou aqui, precisa haver uma regra, precisa haver uma lei com que julgar, um parâmetro a ser seguido. Algo coerente. Algo coerente. Então, se há uma lei que vai demonstrar, olha,
a partir daqui você está salvo ou não está salvo, você merece ou não merece, você é digno ou não é digno. Então é bom, sempre bom, prudente, vai fazer bem para nós se nós guardarmos a lei. Uma coisa é certa, guardar a lei não vai te causar nenhum mal, só vai te privar de qualquer coisa ruim que possa acontecer. Exatamente. Então acho que o espírito da lição de Romanos é esse. Através dessas perguntas a gente tentou responder o 13º sábado e resume basicamente o livro de Romanos. A salvação ela é simples, porque ela é de graça, pela graça de Cristo, basta você crer e aceitar. E aceitando, automaticamente sua vida vai ser transformada, os bons hábitos, as atitudes, a observância e as leis vai vir de forma natural. E nós desejamos a vocês que nos assistem, que vocês aceitem a graça de Cristo, aceitem a salvação, que vocês também recebam o perdão através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, e que essa graça seja realidade na sua e na minha vida, para que consigamos discernir o que é certo do que é errado e possamos conviver em paz, em harmonia, até que Jesus volte. Fique com Deus. Até mais.